trazendo para vocês 3 indicações de livros relativamente curtos, mas não são leituras triviais, não só por conta do estilo, mas por conta do tema que é abordado nessas páginas aqui. E o primeiro que eu quero trazer é O Homem é um Grande Fazão no Mundo, da romena Herta Müller. Na outra plataforma eu já falei sobre Fera d'Alma, que também é um baita livraço. E esse livro aqui, ele talvez seja uma porta de entrada mais acessível. Ela tem uma linguagem muito poética, são essas frases bem curtas, mas todas carregadas de imagens e significado, em que ela vai falar sobre essa família que está tentando deixar a Romênia sob a ditadura do Ceausescu, que grande parte da obra dela, se não me engano, todos os livros dela de ficção são sobre esse período da Romênia, esse período tão trágico, essas décadas de miséria, em que as pessoas tentam sobreviver num país em que as instituições falharam com elas, né? Então é um livro muito bom, leitura bem rápida, mas ainda assim bem intensa. E o segundo livro que eu quero indicar para vocês é do senegalês Boubacar Boris Diop, Murambi, o livro das ossadas, que vai narrar um dos eventos mais trágicos da segunda metade do século XX, que é o massacre, o genocídio dos Tutsis em Ruanda. E é um livro em que ele vai abordar esse tema de forma muito madura, muito coesa e muito sincera. E a forma com que ele narra que isso aqui é bem interessante, que ele vai alternar entre narrativa primeira e terceira pessoa. E a primeira pessoa a gente vê não só sob a ótica daqueles que sofreram o ataque, mas também daqueles que arquitetaram, que participaram de forma ativa nesse ataque. É um livro de ficção, então não são pessoas reais, mas que ajudam a contextualizar o quão terrível, o quão sangrento foi esse evento aqui na história mundial. Não só na história da África, mas na história mundial como um todo. E ele traz um pós-fácil do autor também extremamente interessante, uma leitura muito rica, recomendação muito fácil também. E o terceiro livro que eu quero indicar para vocês é Aquela Confusão Louca da Via Merulana, do italiano Carlo Emilio Gadda, e já passou da hora da gente ter reedições dos livros do Gadda, que para quem não conhece, é um autor modernista absolutamente incrível, absolutamente genial. Essas páginas são extremamente intensas e o que a gente vai ter aqui é uma história policial, basicamente uma investigação sobre um roubo e um assassinato, em que a gente vai ter esses lugares comuns que a gente espera numa história policial. Esses interrogatórios com pessoas ambíguas, essas buscas que às vezes parecem não levar em nada. Mas é claro que não é uma história policial comum. Ele vai criticar bastante a ascensão do fascismo aqui, mesmo que de forma indireta. É uma grande paródia, é de certa forma um livro bem humorístico, em que ele valoriza demais a leitura em voz alta de várias partes, porque tem muito de dialeto, tem muito de regionalismo que a tradução conseguiu não só preservar, mas adaptar muito bem para o português. Ele não só vai fazer esses jogos, essas experimentações com a linguagem, mas ele também faz essas livres associações, esses personagens que pronunciam as coisas erradas, e isso é inserido num contexto e numa narrativa que às vezes acaba sendo até extremamente floreada, barroca, e ele acaba pegando a gente de surpresa. É um livro muito fascinante, e não é à toa que eu deixei ele em terceiro lugar no meu top 10 de literatura italiana. Gadda é um autor incrível que merece mais reconhecimento. Essas são as minhas 3 indicações para vocês. Se vocês já leram, comenta aí o que vocês acharam. Se vocês conhecem mais coisas desses autores aqui, me falam também. Infelizmente, eu acho que do Diop a gente só tem Murambi por enquanto. Mas quem sabe no futuro a gente não tenha mais obras dele, porque eu me interessei bastante. Parece ser um autor não só muito competente e eloquente, mas também bem original. Então, fica a dica.